atividade permanente da residência de terapia intensiva do Primavera e do Cirurgia. Hoje, até na verdade corroborando com o Dia Mundial da Sepse, que foi ontem, teremos a aula de doutora Maíla Sandes sobre sepse e choque séptico. Fique à vontade para começar, Maíla. Tá certinho o slide, né? Tá sim. Tá. Então, né, hoje a gente ficou de falar um pouco sobre sepse e choque séptico. Confesso que foi um desafio preparar essa aula, porque é um assunto um tanto quanto extenso e tem muitos tópicos para serem abordados, mas tentei focar em alguns pontos. Se o slide não estiver passando, vocês avisam, tá? Que eu não consigo ver a tela. Como proposta, pensei em começar falando sobre epidemiologia, falar das definições, falar do bundle, dentro do bundle conversar um pouco sobre o lactato, ressuscitação volêmica, cultura antimicrobiana, vasopressor e o papel dos corticoides. Acho sempre interessante, quando a gente vai falar sobre qualquer tema, iniciar falando sobre epidemiologia, para a gente ter noção do impacto daquele tema, né, em termos de dados no que a gente está discutindo. Quando a gente fala de sepsis, principalmente no contexto de Brasil, né, esse é um dos primeiros trabalhos, que foi o PROGRESS, é um trabalho de 2009, e ele compara a mortalidade do Brasil não apenas com países desenvolvidos, mas ele traz também com países subdesenvolvidos, até mesmo países vizinhos, como a Argentina, alguns daqueles que contêm o BRICS, né, como a Índia. E apesar dele já ter um tempo, ele não serviu de alerta porque nosso resultado foi muito ruim comparado aos outros países. A gente teve uma mortalidade de 56,1%, então a gente perdeu para a Argentina, perdemos para a Índia, na verdade a gente só não ficou atrás da Malásia. Esses outros estudos também, né, outros estudos brasileiros, um pouco mais antigos, a gente tem um BASE em 2004, ainda com esses conceitos antigos de sepse grave, choque séptico, mas que tínhamos uma mortalidade ali em torno de 43%, de choque séptico de 52%. Já no sepse Brasil, uma mortalidade por sepse em torno de 34%, no choque séptico de 65%, e o ILAS, que na verdade é nossa maior base de dados atual, em torno de 46% e 66% por choque séptico. Mas a gente poderia se questionar, mas esses trabalhos são bem antigos, talvez nossos dados agora estejam um pouco melhores. Daí vem esse spread, que foi um estudo ali de 2017, publicado pelo mesmo grupo do ILAS, que foi realizado em 277 UTI brasileiras, com N de 794 pacientes, onde desse total, 30% dos pacientes tinham sepse. E desses, a gente tinha uma mortalidade de 55%. Então, nossos dados não melhoraram tanto assim. Ainda nas estatísticas brasileiras, a gente pode notar uma diferença de desfecho entre serviço público e privado. E essa diferença, a gente poderia questionar que talvez no serviço público a gente tivesse um maior perfil de gravidade. Mas a gente vê pelo score de Apache que, na verdade, os pacientes eles têm perfis bem semelhantes, né, em termos de gravidade. E ainda assim, a gente tem uma diferença de mortalidade de 17%, né, de 12% comparado a 29%. E o estudo Bayes, como a gente viu, já é um pouquinho mais antigo, mas posteriormente veio o estudo COTS, que foi realizado em 2013, que apesar de ter tipo um tempo significativo depois, ele ainda sustenta essa diferença de mortalidade. E sugere que essa diferença ela pode se dar em decorrência de um atraso em termos de diagnóstico e de manejo desses pacientes. E também da proporção de equipe para pacientes, porque no serviço público a gente acaba tendo uma proporção muito maior, né, de pacientes para equipes, diferentemente da realidade dos serviços privados em sua maioria. Esse outro trabalho, ele traz um impacto da aplicação ali do pacote da sepse, do bundle da sepse, que na época em que foi feito, em 2017, a gente ainda tinha um bundle das 6 horas, isso em hospitais públicos, né? Então, é um estudo multicêntrico, prospectivo, que foi realizado em 9 hospitais, com N de 3.435 pacientes que tinham sepse ou choque séptico, e foi analisado como desfecho primário a mortalidade. E ele consegue analisar e trazer para a gente que o que mais tinha impacto na mortalidade desses pacientes era o diagnóstico precoce, muito mais mesmo que a própria aderência ao famoso pacote da sepse. Então, nesse contexto, ele frisa muito a importância de se ter um protocolo de sepse em cada instituição, visando a gente tentar reconhecer mais precocemente esses pacientes. Diante de dados tão ruins, né, isso chamou a atenção da OMS, e foi quando ela resolveu fazer um trabalho, em 2014, e se questionar, será que não tem uma parcela de desconhecimento nos nossos dados tão ruins? Né, o quanto que a população brasileira já ouviu falar em sepse?
Então, em 2014, apenas 7% da população do Brasil havia falado em sepse, comparando os Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, né, nossos números não eram tão bons. Ainda em epidemiologia, esse quadro traz a mortalidade, tanto por sepse quanto choque séptico, na Nova Zelândia e Austrália. E, assim, os dados são muito bons, né? Impressionante como a mortalidade deles, há mais de 20 anos, já era muito melhor do que a nossa atualmente. E eles ainda conseguiram reduzir os níveis de mortalidade em torno de 50% em apenas 10 anos. Então, assim, fica muito claro que a gente ainda reconhece muito mal esses pacientes e acaba conduzindo mal também. Tá, a gente sabe que nossa mortalidade é em torno de 50%, mas a gente devolve, né, esses pacientes para a sociedade. Então, 50% desses pacientes, eles vão voltar para casa. E esse trabalho, eles mostram as consequências depois, né, a carga da doença crítica, que vai gerar um impacto na qualidade de vida desses pacientes. Né, que muitas vezes eles ficam entubados por muito tempo, uso de sedação prolongada, corticoide, e tudo isso acaba gerando uma consequência a longo prazo. Então, essa imagem que é publicada pelo autor, né, o Angus, ele traz muito bem a ilustração desses sintomas que são bem comuns após a sepse. Então, fraqueza muscular, fadiga, tem impacto na deglutição, concentração, memória, no sono, ansiedade. Então, é só para a gente entender que aquele paciente que a gente está tratando na UTI, né, ele retorna para a sociedade, ele retorna com várias complicações. Então, a sepse ela não é um problema só da hospitalização, mas existe todo um pós desse paciente. Entrando um pouco nas definições, né, a gente sabe que a definição de sepse ela foi atualizada ao longo do tempo. Lá atrás a gente tinha aquele conceito de SIRS, que era a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que é quando a gente tinha 2 daqueles 4 critérios, né, hipertermia, hipotermia, taquicardia, taquipneia, leucocitose, leucopenia, ou até mesmo desvio à esquerda. Se o paciente ele tivesse 2 desses critérios e fosse, ele era configurado como SIRS, mas se ele tivesse relacionado à infecção, era definido como sepse. Se essa sepse levasse a uma disfunção orgânica, a gente tinha o que era chamado de sepse grave. E se essa sepse grave ela cursasse com hipotensão e não fosse responsiva a volume, a gente tinha o choque séptico. Daí isso mudou um pouco a partir de 2016 com sepsis 3. E essa classificação antiga, a gente sabe que tinha alguns problemas, né? E o primeiro desses problemas é o fato de que a CIS é um conceito muito amplo. Então, um pós-operatório pode levar a uma CIS, um grande queimado também, né? E não necessariamente é um paciente que está infectado, é um paciente que está séptico. Então, às vezes, a gente acabava queimando o neurônio demais para um paciente que talvez não tivesse tanta gravidade assim, tá? E outro ponto é que a maioria dos protocolos de sepse, eles só eram abertos quando tinha o que era chamado de sepse grave, ou seja, quando o paciente ele tinha alguma disfunção orgânica. Então, nesse contexto, né, acaba nascendo esse conceito reformulado, trazido pelo Sepsis 3 em 2016, que é um conceito muito mais simples e que ele deixa claro para a gente que toda sepse é grave. E acabou abolindo o termo, o termo antigo, né, sepse grave, porque na prática acabava só gerando confusão. E hoje a gente sabe que para termos sepse a gente precisa ter evidência de disfunção orgânica. Então, a gente hoje fica com essas duas definições, né, o paciente séptico e o paciente com choque séptico. Ele traz para a gente também os critérios para preencher essa disfunção. Então, no caso da sepse, ele precisa ter uma infecção documentada ou pelo menos presumida e precisa ter evidência de disfunção orgânica. Ele acaba definindo o SOFA como score de disfunção, né? Dentre tantos scores, ele usa o SOFA e existe que pelo menos tinha 2 critérios. A gente precisa lembrar que essas alterações orgânicas pontuadas pelo SOFA, elas precisam ser alterações agudas. Um paciente crônico que acumula várias disfunções, ele não vai acabar pontuando no SOFA. Já aquele paciente que tem um choque séptico é aquele indivíduo que tinha sepse, né, iniciou com quadro séptico e que tinha uma disfunção orgânica, a hipotensão, e que necessitava de vasopressor para manter uma PM ali maior do que 65, já tendo recebido uma adequada ressuscitação volêmica, e ter hiperlactatemia como um sinal de disfunção metabólica. Quando a gente pensa na prática desses conceitos, né, do SOFA, dos critérios, na verdade, não é tão simples, principalmente quando a gente está com um paciente à beira-leito. Então, se eu estou lá à beira-leito querendo fazer um diagnóstico de um paciente, nem sempre a gente vai ter tempo para esperar resultado de creatinina, de bilirrubina, para tomar uma decisão terapêutica. Por isso, nem sempre a gente deve se prender a esses critérios laboratoriais, né, principalmente no ambiente de urgência. Se eu tenho um paciente que eu estou com um provável sítio infeccioso, que está me mostrando, né, está hipotenso, rebaixado, oligúrico,
Apesar de ser apenas uma disfunção, a gente acaba abrindo o protocolo, não tem muito o que pensar. E nesse contexto de a gente tentar ter um score mais prático, né, digo mais prático à beira-leito, eles criaram o QuickSOFA, né, pensando em ser mais aplicável para a prática clínica. Mas esse é um grande problema do QuickSOFA, porque ele não fala para mim se o paciente está séptico ou não. Ele fala para mim se um doente está grave ou não, né? Então, ele foi criado para a gente identificar os pacientes que têm mais chance de óbito. E acaba também identificando os pacientes que vão permanecer na UTI por mais tempo. Só que o grande problema é que esse score ele acabou sendo utilizado para diagnóstico de sepse. E 30% dos pacientes com sepse, eles vão preencher os 2 pontos do QuickSOFA. Ou seja, cerca de 60%, de acordo com a base de dados do ILAS, né, de 14 mil pacientes, 60% deles não preenchiam os critérios do QuickSOFA e eram pacientes sépticos. Então, eu posso muito bem ter um paciente com hiperlactatemia, com insuficiência renal, que está plaquetopênico, tem alteração hepática, não vai preencher os critérios do QuickSOFA e é um paciente séptico. Esse trabalho de 2020, ele, só para frisar, né, que ele deixa muito claro para a gente que o QuickSOFA, ele não vai servir para triar pacientes sépticos, mas ele só vai sinalizar para mim aqueles pacientes que morrem mais, pacientes que são mais graves. Né? Não estou falando para a gente negligenciar esses pacientes, mas só para a gente não confundir um paciente grave com um paciente séptico. Começando a falar sobre manejo, a gente tem o Survive Sepsis, né, que é uma grande referência no assunto, né? E esse Survive, na verdade, ele se iniciou com uma campanha de sobrevivência à sepse, que acabou gerando um documento inicial que foi a Declaração de Barcelona, lá em 2022. E ele começou falando sobre a importância, algumas novidades, né, no assunto. Daí o primeiro guideline mesmo, ele foi publicado em 2004, que aí ele continha as recomendações de tratamento dos experts do mundo todo, como um guia aplicável uniformemente mesmo para a gente tentar manejar melhor esses pacientes. Daí esse guideline ele foi crescendo, acabou sendo periodicamente revisado e geralmente é a cada 4 anos essa revisão, né? Então a gente teve 2004, 2008, 2012, 2016. O 2020 acabou sendo um pouco atrasado por conta da pandemia. E o bundle da sepse que o Survive traz para a gente, né, que já teve grandes alterações ao longo do tempo, já foi de 24 horas, de 6 horas, de 3 horas, e agora ele traz essa atualização que é de 1 hora. E esse bando ele tem alguns itens principais. Né? Ele traz para a gente a dosagem do lactato, a coleta de cultura antes da administração de antibióticos sempre que possível, a utilização de antimicrobianos de amplo espectro, que a gente vai ver melhor a questão do tempo, que foi um ponto que foi bem rediscutido nesse guideline de 2021, a reposição volêmica, e a gente tem crítica também em análise quanto à quantidade de volume, né? Aquela recomendação fixa de 30 ml por quilo, a gente vai ver um pouco melhor. E, por fim, também os vasopressores, né, que a gente vai ver como é que vai ser administrado, concomitantemente ao volume ou após o volume. Lactato. Tá, a gente deve lembrar que o lactato ele não é um biomarcador de sepse. A gente ainda não tem um biomarcador de sepse. Seria muito bom, na verdade, se a gente tivesse. O lactato ele tem que ser utilizado como mais uma informação ali aliada ao todo que o paciente, né, traz para a gente. E, na verdade, ele precisa ser muito bem interpretado. No contexto da sepse, uma das possibilidades para a gente aumentar o lactato é, de fato, o metabolismo anaeróbico, que é resultante da hiperfusão, né? Mas a gente tem que lembrar também do papel da deficiência da enzima da piruvato desidrogenase, que acaba impossibilitando a conversão do piruvato em acetil-CoA para iniciar o ciclo de Krebs. Então, o lactato acaba sendo utilizado também com indício direto dessa glicólise anaeróbica. Só que é muito importante a gente ter em mente as outras causas para o aumento do lactato, né? A hiperlactatemia tipo A e tipo B. Inclusive, na sepse, o estímulo adrenérgico é um grande fator para a gente ter hiperlactatemia, principalmente nas primeiras 24 horas. A gente vai ver que é um dos principais motivos. Após as 24 horas, vai predominar a deficiência da piruvato desidrogenase. Só para ressaltar, né, as inúmeras possibilidades de erro na interpretação, que a gente precisa ter muito cuidado quando se deparar com lactato aumentado. O que é que a gente deve fazer? Eu tenho um lactato aumentado. Será que eu tenho outra causa possível para o aumento desse lactato? Se eu não tiver outra causa possível, será que eu vou poder realmente utilizar esse lactato pensando num contexto de hipoperfusão? O que é que a gente pode fazer? A gente pode avaliar outros parâmetros. Avaliar a saturação venosa desse paciente, a variação de CO2,
vou ver sinais clínicos de hipoperfusão, tempo de enchimento capilar. E daí, se você realmente achar que o lactato, né, ele está num contexto de hipoperfusão, a gente acaba tendo algumas medidas para acabar avaliando se ele vai ter realmente um clearance. Mas isso tem que ser avaliado em todo o contexto. Eu não vou avaliar a melhora isolada do lactato. Eu vou avaliar a melhora de todos os parâmetros, né, para a gente poder guiar mais a nossa conduta e realmente ter um lactato no contexto de hipoperfusão. Esse é um gráfico que ele fala do clearance do lactato. E até hoje a gente não se sabe exatamente quanto é o ideal para a gente ter de clearance, se seria 10%, 20% do valor inicial. Mas se eu tenho um lactato aumentado ali na primeira medida, depois de 2 a 4 horas eu acabo tendo um aumento um clareamento, na verdade, pelo menos 10%, talvez isso seja um indicativo de maior sobrevida, né? Um sinal que minha terapêutica está sendo adequada. Mas, só ressaltando, isso depois de a gente avaliar todo o contexto de hipoperfusão e não avaliar o lactato aumentado. A gente não deve ter aquele pensamento de que lactato aumentado é igual a volume, mas sim que talvez o seu decréscimo progressivo, associado à melhora dos outros parâmetros hemodinâmicos e melhores fatores clínicos de hipoperfusão, aí sim, talvez a gente possa avaliar essa progressão, esse decréscimo do lactato. O Survive de 2021, ele traz para a gente a recomendação de que pacientes com sepsia ou choque séptico, na verdade, ele ainda sugere, né, guiar a ressuscitação para reduzir os níveis de lactato séricos em pacientes com hiperlactatemia, mas frisando que é uma recomendação fraca e com baixo nível de evidência, mas assim, ainda segue como sugestão. Além disso, ele traz uma recomendação nova, que veio baseada em estudos mais recentes, que é para adultos, né, com choque séptico, a gente utilizar o tempo de enchimento capilar também como um guia para a ressuscitação. Na verdade, é uma medida adjuvante, né, as outras medidas de hipoperfusão. E essa sugestão, ela veio baseada no Andromeda Shock, onde foi realizada uma padronização da avaliação do tempo de enchimento capilar e demonstra que é uma medida válida para a gente avaliar a ressuscitação desses pacientes. Então, na verdade, foi feita uma avaliação sequencial aí, comparando os níveis de lactato com o tempo de enchimento capilar. E apesar da gente não ter tido um decréscimo em mortalidade, a gente tem que lembrar que o tempo de enchimento capilar, ele tem muito menos fatores confundidores do que o lactato. Então, talvez isso seja uma tendência aí para o próximo Survival. Então, o que é que a gente pode levar de mensagem para casa do lactato? A gente pode, sim, utilizar o lactato, mas não temos que ter em mente que é extremamente necessário e imprescindível para nossas condutas. Ele tem um marcador de gravidade, a gente sabe que pacientes com hiperlactatemia, né, lactato aumentado, eles morrem mais. A gente não deve utilizar o lactato isolado como guia para a ressuscitação volêmica e temos que ter em mente também as infinitas possibilidades de causa de aumento do lactato, para a gente diminuir o máximo possível o nosso erro na interpretação. O Survive anterior, ele quis trazer para a gente, né, nessa parte entrando de antimicrobiano, a importância da administração rápida do antimicrobiano. Só que o problema é que na suspeita clínica já era feito. Então, assim, a gente nem tinha confirmado mesmo se o paciente estava com sepse, né? Às vezes era uma CIRS, ou às vezes tinha outra causa não infecciosa que tinha levado ao aumento dessa situação clínica. O paciente não estava séptico e acabava recebendo antibiótico. Então, a gente acabou utilizando essas medicações de forma desnecessária. E isso foi um tema muito rediscutido no Survive de 2021. Agora, ele acaba dividindo o paciente que tem choque séptico naquele paciente que tem sepse, mas não está chocado. E desses que têm sepse e não estão chocados, eles dividem sepse provável, sepse definida ou apenas uma sepse possível. Para a gente se questionar, será que essa taquicardia, essa taquipneia é decorrente de uma sepse mesmo? Será que não é um pós-operatório? Será que não é um grande cremado ou até mesmo uma pancreatite? Então, se o paciente ele tem uma sepse definida ou muito provável e ainda tem um sinal de choque, eu não tenho muito o que pensar, a gente acaba iniciando rapidamente, né? Ou mesmo naqueles pacientes que não estão chocados, mas a gente acaba fechando com uma sepse muito provável definida, a gente não perde tempo e inicia antibiótico. Mas o paciente que eu tenho que me atentar é aquele em que a gente considera uma sepse possível, é um doente que não está chocado. Então, o guideline, ele orienta a gente a acessar, né, rapidamente as causas para ver se realmente é um cenário infeccioso e ele acaba estendendo esse prazo aí para as primeiras 3 horas para a gente tentar reduzir esse uso desnecessário de antimicrobiano. Nesse trabalho recente, de 2015, a gente vê que dar antibiótico precoce, né, tentou avaliar esse link aí entre antibiótico precoce e ter um impacto absoluto em, claro, mortalidade.
E a gente não conseguiu, né, avaliar essa associação direta entre tempo, né, quanto mais rápido possível antibiótico e redução de mortalidade. Outra pergunta importante que a gente tem que fazer é: será que todo paciente que a gente chama de séptico realmente é um paciente que está infectado? Essa corte quis tentar responder esse questionamento para a gente. Então, através de exame, cultura, clínica do paciente, eles acabavam definindo também os pacientes como sepse definida, provável, possível, ou até mesmo sem infecção. E o que a gente percebe é que do grupo geral, né, que foram chamados de sépticos, cerca de 14% deles não tinham infecção alguma. E que mais de 40% apenas tinham infecção possível, ou seja, não era nem provável. Então, daquele todo, apenas 35 pacientes, de fato, tinham alguma infecção definida. Então, assim, a gente precisa se atentar, porque tem uma chance muito grande do que a gente chama de sepse não ser sepse. Aí a gente pode se questionar, tá, mas se não é sepse, é o quê? Né? Esse outro trabalho tentou avaliar a etiologia desses pacientes que eram chamados de sépticos, né? E ele também viu que 32% não tinha nem sequer alguma infecção. E quais eram as causas principais que estimulavam a sepse? Colite, pancreatite, insuficiência adrenal, hipovolemia, medicação, IAM, TEP, então, enfim, uma infinidade de causas. E algumas delas a gente sabe até que é danoso do antibiótico, né, como a pancreatite. Outro questionamento: tempo realmente é vida? Se eu não der, os pacientes eles vão morrer? Tem alguma relação? Então, o Fantasy Trial, ele quis responder isso para a gente. Ele tentou ofertar antibiótico no tempo zero. Tentou treinar essa equipe para reconhecer esses pacientes sépticos e administrar o mais rápido possível o antibiótico. O tempo médio acabou sendo de 38 minutos, mas ele também não conseguiu averiguar o impacto direto na mortalidade desses pacientes. A respeito da antibiótico terapia, o Survival ele traz algumas sugestões, que apesar de ter considerado o nível de evidência baixo, são de extremo bom senso para a nossa prática. Uma delas, né, uma das primeiras sugestões, é que a gente reavalie esse paciente diariamente e avalie a possibilidade de escalonar os antimicrobianos. Isso seria muito melhor do que a gente utilizar aquela coisa fixa de 7, 14, 21 dias de antibiótico. Hoje a gente sabe que nem se usa mais, né, tanto tempo assim, apesar de a gente ainda ver bastante. Outra recomendação que ele traz é que se tente avaliar, né, o diagnóstico inicial desse paciente, ter um controle adequado da infecção, avaliar a evolução do doente crítico e sugere que a gente faça cursos mais curtos, né, que não há necessidade daquele uso tão prolongado como a gente via e infelizmente ainda vê, né, que na verdade isso traz muito mais prejuízo do que vantagem. A gente sabe muito bem do real malefício da pressão negativa. Mas o que a gente vê muito também: mas besteira, né? Não vai fazer mal, qualquer coisa a gente tira depois, coloca um antibiótico. A gente tem que lembrar que antibiótico nem sempre é sinônimo de benefício. Além da resistência, né, da pressão seletiva que a gente já comentou, ele acaba alterando essa resposta imune do paciente. E ele é um fator pró-inflamatório. Ele acaba aumentando a quantidade de espécies reativas de oxigênio, inclusive pode piorar a situação crítica ali, clínica do doente nas primeiras 24, 48 horas. Em relação à procalcitonina, o Survival ele sugere contra o uso da procalcitonina para decidir o início de antibiótico. Ele deixa muito claro para a gente que não há trabalho que suporte, né, essa medida. Que, na verdade, ele vai ter um papel na retirada precoce do antibiótico, mas não na decisão de início. Então, de mensagem para casa: paciente que está chocado e eu tenho uma possibilidade de infecção, né, uma possibilidade clara, não tem muito o que pensar, antibiótico terapia, a gente vai instituir, mas a gente deve dar atenção para aqueles pacientes que têm a possibilidade de sepse, mas não estão chocados. Talvez eles mereçam maior nossa atenção em coletar exames, cultura, evidenciar melhor, né, se de fato é infecção antes de administrar um antibiótico. E sempre pensar: será mesmo que é sepse? Né? E se caso você decidir para iniciar antibiótico, aí acaba o benefício de iniciar nas primeiras horas. Entrando na ressuscitação volêmica, né, que é recomendada para pacientes ali com hipoperfusão ou choque séptico, o Survival de 2021 ele começa a trazer a ideia para a gente do downgrade, porque como é que a gente recomenda 30 ml por quilo para todo mundo? Né? Na verdade, é uma grande dificuldade. E a gente precisa entender que, por se tratar de um guideline, ele acaba dando norte para a gente. A gente não tem que ver esses 30 ml por quilo como uma alíquota fixa e para administrar para todo mundo, porque claramente não são todos os pacientes que vão se beneficiar dessa quantidade
de volume, né? Cada paciente ele vai ter uma particularidade. O paciente com renal crônico é uma alíquota, o cardiopata vai ter outra alíquota. Então, a gente precisa individualizar. Outra recomendação também que ele cita é para utilizar medidas dinâmicas para guiar a ressuscitação, ao invés de parâmetros estáticos ou físicos. E, diferentemente do que a gente pensava, ali no mecanismo de Frankenstein, né, a gente achava que era um conteúdo fechado, hoje a gente sabe que os vasos, eles não são totalmente impermeáveis. E existe muito mais coisa nesse processo de dar volume ao paciente. Hoje a gente reconhece a importância do glicocálise, por exemplo, que recobre quase todo o endotélio, e ele é muito importante para regular a permeabilidade capilar. E que na sepse a gente acaba tendo uma fragilidade do glicocálise e isso aumenta a permeabilidade. Então, grande parte do volume, ele acaba indo para o interstício. E a gente tem que lidar com um volume que a gente não consegue acessar e que gera consequência para os órgãos desses pacientes. Então, a gente precisa, de fato, parar e perguntar, né, se esses 30 ml por quilo realmente é necessário. E justamente nesse contexto que teve o Clovis Trial, que ele questiona, né, se começar o vasopressor ou realizar esses cristalóides, ele vai ter diferença no paciente, isso de uma maneira mais precoce. Mas ele não demonstrou alterar a mortalidade. Acaba contestando mais uma vez a real necessidade desses 30 ml por quilo. O Classic Trial também foi em 2022, ele avaliou essa diferença de mortalidade, uma terapia fluido restrita com essa alíquota de volume maior na sepse, mas também sem diferença de mortalidade. Então, se eu não tenho diferença de administrar mais ou menos volume, não consigo reduzir dose de vasopressor, acabo ofertando mais volume para o intestino, consequentemente, dou mais efeito adverso para esse paciente, qual seria o sentido em fazer terapias com fluidos tão elevados? Acho que é um questionamento que a gente tem que se fazer. E qual é o racional da gente tentar, né, fazer esses 30 ml por quilo para esses pacientes com choque séptico? A gente entende que o paciente que está com choque séptico, ele tem uma oferta de oxigênio reduzida. Grande parte porque ele tem uma depressão de volume vascular relativa, seja porque ele está ingerindo menos, porque ele está perdendo mais, porque ele tem uma vasodilatação ou uma capacitância venosa que aumentou muito, ou porque ele só está perdendo por terceiro espaço. Isso acaba reduzindo o retorno venoso, reduz o débito cardíaco e acaba tendo uma oferta de O2 reduzida. Então, se eu tenho um paciente também com a contratividade ainda normal, né, que é o que a gente espera no início do quadro choque séptico, principalmente aqueles 80% dos pacientes que chegam na urgência. 80% deles vão estar na curva ascendente ali de Frankenstein, ou seja, eu vou dar volume e vou ter um resultado positivo no meu débito cardíaco. E aí eu consigo melhorar o débito e melhorar a oferta. Mas a gente vai ver que o paciente que está na UTI nem sempre vai ser assim, né? O estudo Rivers, ele dividiu os pacientes ali em cuidado habitual e um cuidado guiado por metas. Em especial, os pacientes eles tinham uma monitorização diferente, né, entre os dois grupos, acabava a utilização venosa central, a PVC, e eles recebiam intervenções guiadas por essas metas. E assim, pareceu ser um trabalho muito bom, ele acabou reduzindo a mortalidade hospitalar em 28 dias, só que a gente precisa estar atento para duas coisas. Nessa época do trabalho, que foi em 2021, ainda se fazia muito volume, era cerca de 4 ou 5 litros de volume, e em 72 horas chegava até 13 litros, então assim, uma alíquota muito alta. Além de que o trabalho tinha grandes viés de aferição, ele utilizava parâmetros hemodinâmicos isolados para dar volume ou não, algumas metas ultrapassadas para transfusão sanguínea, como uma maneira de aumentar a DO2. Então, por conta desses vieses, acabaram sendo necessários outros grandes trials para a gente avaliar se essas metas, se essa terapia guiada por meta, ela realmente poderia reduzir mortalidade. Daí foram necessários esses 3 grandes trials, né, com mais de 1.000 pacientes cada um deles, para colocar em teste essa ideia, essa terapia de guiada por meta, se realmente a gente teria um benefício na mortalidade desses pacientes. E o que a gente pode ver no PROMISE, no ARRIVE e no PROCESS é que guiar essa terapia por metas, né, por saturação venosa central ou outros parâmetros, comparando ao cuidado habitual e avaliação clínica, não tinha diferença. Na verdade, eles tiveram uma mortalidade próxima a 25%, que era até muito mais baixa do que o estudo do Rivers. Então, fica mais claro para a gente que o que a gente tem que fazer é avaliar o paciente, tá? À beira-leito a cada intervenção que for feita. E não tá restrito a esses valores numéricos isolados. E quando esse paciente chega na UTI, tem benefício eu continuar dando volume? Daí teve o estudo FACT que ele tem algumas respostas nesse sentido, mas a gente tem que ter um pouco de cuidado com ele, porque apenas 25% da população do estudo eram pacientes com sepse. Então, a gente pode utilizar esses resultados para pensar nesses pacientes, mas a gente não dá para fazer afirmações conclusivas, né?
Então, quando ele compara a estratégia conservadora com a estratégia liberal, os balanços hídricos, na verdade, eram significativamente menores na estratégia conservadora e não houve diferença na quantidade de vasopressor necessária. Então, assim, depois de uma certa fase, a quantidade do vasopressor ela é muito pouco influenciada por volume. Se eu estou dando volume, não reduzo o vasopressor, estou dando mais volume para o intestício, gero mais efeito adverso. Estou dando volume que eu não consigo acessar. Mais um motivo para a gente tentar questionar a quantidade dessas alíquotas elevadas de fluido nos pacientes que já estão na UTI, principalmente. Então, de mensagem para casa, a gente tem que saber que o volume na UTI ele tem que ser dado com muito cuidado, não só na UTI, na verdade, né, mas é um dos pacientes, a gente vai ter menos benefício em termos de dar volume e aumentar o débito cardíaco, a gente tem que ser bem criterioso. Não dar volume é muito mais importante do que tirar depois, não é só dar Lasix que vai resolver, tá? E volume sem vasopressor, né? Sem reduzir a dose do vasopressor, eu só estou dando mais líquido para o intestício e dando mais efeito adverso para o meu paciente. Na parte de manejo hemodinâmico, o Survive ele recomenda cristalóide como primeira linha para ressuscitação volêmica e é uma das poucas indicações em todo o guideline que tem uma evidência moderada. O CHEST Trial e o Crystal Trial, eles são dois estudos que eles trazem a diferença de mortalidade com o uso de cristalóide na ressuscitação e ele ainda relaciona o maior índice de lesão renal aguda e hemodiálise nos pacientes que utilizaram colóides. Esse outro estudo, né, que apesar do Survive 2021, ele sugeriu o uso de cristalóides balanceados, ao invés de salina para ressuscitação, o BASICS ele foi publicado depois do Survive e ele mostra um resultado neutro. Nesse estudo não teve diferença entre utilizar a solução salina e utilizar os cristalóides balanceados. Então, na verdade, a gente ainda não tem uma evidência robusta que sustente a superioridade de soluções balanceadas, né? Mas talvez tenha uma maior incidência, apesar de ainda carecer de maior estudo, de lesão renal aguda e de hemodiálise nesses pacientes. Mas o que a gente precisa mesmo é individualizar. Não é para a gente abolir o soro fisiológico, né? Tem alguns pacientes, de fato, que a gente tem que ter mais cuidado. Se eu tenho uma acidose metabólica importante, talvez não seja legal eu dar o soro 0,9%, pensando em ter um componente ali de acidose hiperclorêmica. Mas talvez se eu tenho um paciente que teve, por exemplo, vômitos sucessivos, a gente às vezes faz uma alcalose hipoclorêmica, por que não? Por que não administrar? Então, na verdade, o que a gente precisa fazer é individualizar a conduta. Ainda no manejo hemodinâmico desses pacientes, né, com choque séptico, a gente entra nos vasopressores e o Survive ele traz como recomendação o uso da Nora como a primeira escolha em relação aos outros. E é uma recomendação forte, mas o grau de evidência, na verdade, vai depender de qual vai ser o segundo vasopressor. E uma vez que eu já instalei a droga vasoativa, a gente vai ter aquela meta, né, de manter uma PM maior do que 65. Daí a gente pode continuar dando volume, mas a recomendação é a gente adicionar a segunda droga, que seria a vasopressina, para a gente evitar subir muito a dose dessa nora, consequentemente dar mais efeitos adversos. Então, ele recomenda que a partir de 0,3, 0,5 micrograma quilo, a gente associe essa segunda droga vasoativa. Para aqueles pacientes que não estejam com a PAM adequada, mesmo com nora e vasopressina, a terceira droga que ele traz é a epinefrina. O Survive ele recomenda contra o uso da teripressina no choque séptico, né? Ele fala que para aqueles pacientes que têm sinais clínicos de hipoperfusão, mesmo com uma pressão arterial média, né, e volumes adequados, ele recomenda associar a dobuta, a nora ou até mesmo a epinefrina sozinha. E para aqueles pacientes que têm hipoperfusão e disfunção cardíaca, mesmo com uma PM e volume adequado, ele recomenda contra o uso do levosimedan. Rapidamente sobre as drogas vasoativas, primeiro a noradrenalina, que é uma catecolamina natural, então ela vai ter um efeito ali alfa-adrenérgico, ela faz uma vasoconstrição potente, acaba não tendo tanto impacto na frequência cardíaca nem no lactato como outras drogas, né? Já a epinefrina, ela acaba ficando como uma droga mais posterior, ela também vai ter um efeito alfa-adrenérgico, ela faz vasoconstrição, tem um impacto muito maior na frequência cardíaca e no inotropismo, e aumenta muito o lactato pela via glicolítica, então a gente acaba perdendo esse parâmetro. A vasopressina, ela também faz fazer a vasoconstrição, ela atua no receptor V1, fazendo vasoconstrição, e no receptor V2, que acaba fazendo retenção hídrica. Já a dopamina, a gente não tem muito mais recomendação para usar a dopa,
a dose dopaminérgica já está proscrita, não tem benefício na proteção renal ou esplânica. A dose beta, a gente já tem droga melhor, e na dose alfa, melhor ainda, né, com manora. Então, na verdade, ela só fica para alguns casos bem selecionados de pacientes com choque séptico e com bradicardias importantes. Em relação aos inotrópicos, a dobuta acaba sendo a droga de escolha. Ela age no receptor B1 do miocárdio, no beta-1, né? Então, ela melhora a contratilidade cardíaca, que, na verdade, esse é o nosso grande objetivo quando a gente pensa em utilizar dobuta, né? Um paciente que melhorou o status volêmico, melhorou o PAM e ainda tem sinais clínicos de hiperperfusão. Mas ela acaba também agindo no receptor beta-2, na vasculatura, e acaba promovendo vasodilatação. Além de todas as drogas que a gente já discutiu, né, que viu um pouquinho, está a discussão também o real benefício do papel do azul de metileno no choque séptico como vasopressor. E esse artigo publicado em 2023, ele traz que pacientes com choque séptico, com menos de 24 horas de uso de nora, o azul de metileno ele poderia reduzir tempo de vasopressor, tempo de permanência em UTI. Mas ainda precisa de estudo maior, é um estudo que teve um N muito pequeno, né? Foram 100 pacientes. Entrando nos corticoides, o Survival ele traz um upgrade nessa recomendação desses pacientes com choque séptico que têm necessidade de vasopressor. Houve um upgrade em relação ao Survival anterior, né? Hoje a gente tem uma recomendação mais robusta, mas ainda assim uma recomendação fraca, mas que tem um grau de evidência moderado. Os últimos trabalhos que foram responsáveis por essa mudança, né, para a gente ter uma recomendação mais robusta para recomendar corticoide para esses pacientes, foi o Adrenal e o Aprox. O Adrenal é um estudo enorme, com 3.800 pacientes com choque séptico que receberam corticoide. Ele não conseguiu demonstrar benefício na mortalidade, mas tem uma tendência maior de resolução do choque, de dias livres de UTI, de menor necessidade de ventilação mecânica. Então, apesar dele não ter tido impacto direto na mortalidade, ele teve benefício nos desfechos secundários, que no cenário da UTI às vezes são tão importantes quanto. Só são os resultados do estudo. E o Aproxis, que é um estudo muito menor, com 1.241 pacientes. Ele conseguiu demonstrar redução de mortalidade no grupo, que fez uso da hidrocortisona associada à fludrocortisona. Então, com esses dois estudos em mãos, né, após esses dois estudos, o Survival ele passa a recomendar o uso de corticoide para o paciente em choque séptico em uso de vasopressor. Esse é o resultado do Aproxis. E era isso. Obrigada. Muito bem, Maíra. Uma revisão bem interessante. Na verdade, eu acho que eu gostaria de começar, na verdade, tá tendo uma pergunta, eu gostaria que vocês, pelo menos, se propusessem a responder. O que é que vocês acham que o choque séptico, a sepse, tem uma mortalidade maior nos países do terceiro mundo, e a gente pode falar especificamente do Brasil, conforme aqueles dados epidemiológicos que Maíla trouxe muito bem no início? O que é que vocês acham que é o fator crucial para que ainda o choque séptico tenha uma mortalidade, né, próximo de 50% aqui no Brasil? E mesmo em hospitais privados, se a gente comparar os hospitais privados aqui do Brasil, a nossa mortalidade ainda fica muito aquém de outros países de primeiro mundo. O que é que vocês acham? O que é que vocês estariam de reflexão? Então, professor, na minha opinião, na verdade é um chute aqui, né? Além do despreparo, eu acho que tem muita gente no pronto-socorro, que é onde esses pacientes chegam inicialmente, que são despreparadas, mas além disso, talvez a resistência aos antibióticos, o uso indiscriminado dos antibióticos, que acaba causando a resistência, né? E aí, para a gente chegar numa antibiótico-terapia eficaz é mais difícil. Tá ouvindo? Alô? Alô? Estamos sim, Danilo. Estamos ouvindo.
A diferença de mortalidade, vamos dizer assim, em lugares com uma assistência de primeiro mundo, mostra, primeiro, que existem coisas assistenciais que a gente pode fazer que causam diferença, né? Não adianta, sei lá, pegar raiva que tem 100% de mortalidade em qualquer lugar do mundo, porque não tem o que a gente fazer. Se tem uma diferença de mortalidade com sepsis, significa que tem coisas que se consegue fazer em outros locais que não se faz aqui. E desde preparo pessoal, desde ensinar urgência e emergência na faculdade, em vez de ensinar algumas coisas mais teóricas e menos práticas, a questão por exemplo, da gasometria, do lactato, da acidose, que não está disponível nas UPAs, não está disponível nos hospitais de pequeno porte, e é um laboratório rápido que pode, assim, ajudar a definir conduta, né? Claro, se a pessoa tiver o feeling ali, vai só no sinal infeccioso, vai só no tempo de enchimento capilar, no desconforto respiratório, mas você tem um embasamento, assim, de um número, tipo lactato, dizendo, tá, lactato em 6, sabe? Então, ter gasômetro é uma coisa que pode ajudar. Intervenção precoce assim, também sempre conta, né? Querendo ou não, as UPAs. Eu digo a UPA porque o paciente essencialmente chega na UPA. O paciente não vai chegar no hospital terciário. Então, o grosso ali do SUS vai chegar na UPA. Só vai ter noradrenalina, não vai ter uma segunda droga para... chegou 0,25 micrograma quilo de nora, vou associar vaso. Vou associar azul de metileno. Eu converso com alguns amigos que formaram comigo, que assim, para eles, nos interiores aí, 30 de nora é assim, um paciente que já está virtualmente morto, sabe? Porque para eles não tem mais o que fazer, não tem como SAMU transportar um paciente desse com segurança. E aí entra, assim, recurso também diminui a mortalidade na sepsis se bem usado, né? E treinar pessoal, treinar para reconhecimento precoce, ver casos de sepsis, ver outros pacientes com sepsis, tratar pacientes com sepsis, ver o paciente reverter a sepsis, sobreviver, né? Não adianta só ver sepsis, choque séptico, o paciente morrer. Você tem que entender que aquilo é reversível. E a gente tem uns pacientes aí que fazem 100 de nora dobrada por 2, 3 dias e os pacientes realmente voltam, né? Eu acho que isso aí é importante para a gente ir melhorando. Danilo tocou num assunto interessante, que aí eu vou retornar, talvez, a pergunta, que é o seguinte: Maíla demonstrou duas coisas super interessantes aí. O lactato, a despeito que nas últimas 2 décadas se tornou um cornerstone muito importante em relação aos tratamentos, esse conceito está se modificando. Principalmente porque, como Maíla falou, o lactato não é igual a sepse. A gente sabe que lactato aumentado piora o prognóstico do paciente, mas não necessariamente correr atrás de uma busca incessante do lactato vai diminuir a mortalidade do paciente, né? Isso é um primeiro conceito. Um segundo conceito é que qual é a associação de droga vasoativa, talvez o azul de metileno, num pequeno estudo agora, talvez diminua a mortalidade. A associação de droga vasoativa vai melhorar a mortalidade? O uso de droga vasoativa melhora a mortalidade? Eu sei que, assim, lógico que se eu comparar um paciente chocado, que eu vou deixar sem droga vasoativa, com outro que vai entrar com droga vasoativa, o outro vai morrer por causa que, assim, é plausibilidade biológica ou plausibilidade extrema. Mas a gente não tem essa definição muito bem clara, né? Será que aquele hospital que tem vasopressina, ele vai melhorar a chance de desfechos melhores do que aquele hospital que não tem vasopressina, né? Até o estudo VAST, que foi o estudo da Ludmilla, ele não demonstrou isso. A vasopressina, na verdade, talvez diminua o quantitativo de nora, talvez diminua a incidência de taquiarritmias atriais, mas em termos de mortalidade ele não conseguiu reduzir. Por que eu estou trazendo isso? Porque, cara, qual é a tecnologia, né, de inteligência artificial ou extraterrena, com novos dados divulgados pela NASA hoje, que diminui mortalidade na sepse? Qual é a tecnologia ou a tecnologia de saúde que é extremamente cara que vai diminuir mortalidade na sepse? Cara, não tem. Não tem. Na verdade, você falou, Danilo, uma coisa que talvez o mais importante primeiro, a população entender o que é sepse. Maíla trouxe um dado também epidemiológico aí, que boa parte da população
não sabe o que é sepse, não sabe identificar sepse, e dessa forma, não sabendo o que é isso, não consegue procurar o serviço de saúde de forma precoce. Esse conceito de orientação populacional já aconteceu com a doença coronariana aguda, já aconteceu com acidente vascular encefálico, e devido a campanhas muito incessantes das sociedades de especialidade, hoje, pelo menos entre aspas, a gente tem um melhor reconhecimento por parte populacional, né, dessa urgência clínica, seja a síndrome coronariana aguda, seja o acidente vascular encefálico, com possibilidade de tratamento precoce, tempo é músculo, tempo é cérebro, e que a gente consiga, na verdade, um acesso mais precoce da população. Isso eu acho que é um dado super interessante e a gente precisa mudar isso, mas lembre-se que isso vai demorar bastante. Segundo, ao adentrar no serviço de saúde, o que talvez impacte hoje muito grandemente na mortalidade da gente é a identificação precoce, e não só identificar precocemente, tomar medidas de forma rápida, né? A gente tem a administração de fluidos de forma rápida para recompor a hemodinâmica desse paciente. Eu não sei se Maíla colocou, mas a administração de fluido não é uma coisa indiscriminatória para todo paciente que tem sepse, né, conforme a atual definição. É aqueles pacientes que têm lactato acima de 4 associado à hipotensão, piriri, piriri, tarará. Então, não é uma forma indiscriminada. Teoricamente, fluidos a gente tem em qualquer local, né? Se tem ringue lactato, se não tem ringue lactato, mas pelo menos um soro fisiológico a gente tem. E talvez a administração precoce, adequada e racional de antimicrobiano, com a possibilidade de revisão e descalonamento. A cultura seria uma coisa importante, mas isso não pode atrasar a minha administração quando eu tenho realmente uma suspeita infecciosa, um quadro infeccioso confirmado, associado à disfunção orgânica. Então, no meu entendimento, na verdade, o que falta hoje é treinamento, tanto populacional, quanto um treinamento adequado dos profissionais de saúde, né? Processos muito bem alinhados, deixando a sepse realmente como uma condição que precisa de um processo, assim como a doença coronariana aguda com supra, tem todo um processo muito bem estabelecido, e que, na verdade, hoje a gente não precisa de muitos recursos, né? Pelo menos em termos de tecnologias mais duras, para a gente diminuir a mortalidade ou a morbidade em relação à sepse, né? Então, assim, o que a gente precisa realmente, isso é que a campanha de sepse todo ano traz, é que a gente precisa realmente incorporar que isso é uma condição crítica. Hoje, mortalidade, ou pelo menos os atestados de óbitos da maioria dos pacientes de hospitais vai sair com sepse ou choque séptico, é uma condição final aí da condição, mas a demanda de recursos é muito baixa, é muito mais um recurso pensante processual do que um recurso tecnológico. André, escutando? Pode falar. Pronto, Estamos sim. André, então, você falou aí que realmente a gente não tem tecnologia que extraterrena, né, que possa minimizar ou otimizar aí os dados dos desfechos dos quadros de sepse. Mas o colega falou aí, o Danilo falou de gasometria, tal, nas UPAs, não sei o quê. Mas se você for olhar aqui no hospital mesmo, se você pegar o protocolo de sepse, protocolo gerenciado de sepse, a grande maioria dos protocolos que a gente abre de sepse são por indicações clínicas. Você vê um paciente com rebaixamento de nível de consciência, mais uma suspeita infecciosa, um paciente com taquipneia. Então, assim, são dados clínicos que já me remetem a uma possibilidade de sepse ou choque séptico, que já me fazem disparar protocolo e iniciar as medidas, com hidratação, droga vasoativa precoce, antibiótico terapia na primeira hora, o Golden Hour. Então, assim, eu não preciso de recursos laboratoriais. Claro que os recursos laboratoriais corroboram para a suspeita do quadro, mas, assim, o protocolo institucional, e acredito os protocolos da maioria das instituições, é baseado em dados clínicos objetivos. Então, a gente consegue ter uma triagem boa. Agora, sim, basta treinar a equipe e ter a proatividade, né, como foi dito aqui. Não, é isso mesmo, Rafael, é exatamente isso. Não estou dizendo que a gasometria não seja importante. Eu sempre falo para os residentes que quando eu dava plantão no pronto-socorro,
eu tinha praticamente um cinturão do Batman cheio de seringa de gasometria, porque eu coletava gasometria na menor suspeita que o paciente possa estar grávido. Então, assim, a gasometria vai me favorecer a ter um alerta maior de determinados pacientes da gravidade, que eu disse, opa, por que esse paciente está com acidose metabólica lática? De onde é que está vindo isso? Né? Então, isso é super importante. E outra coisa, por exemplo, o próprio Andrômeda, ele comparou o tempo de enchimento capilar, que é um parâmetro clínico, de exame clínico, propedêutico, associado à saturação venosa, lactato, e teve boa discriminação em termos de conduta, né, desses pacientes. Então, muitas vezes, talvez eu não precise, não estou dizendo assim, o lactato eu acho que é uma ferramenta super importante, principalmente para alertar, assim como o QuickSOFA, que de forma errônea, quando saiu o SOFA 3, todo mundo queria colocar o QuickSOFA como diagnóstico de CEP, e não era isso, como Maíla falou muito claramente aí, é muito mais para estimar um potencial de complicação ou uma gravidade maior desse paciente, a gente precisaria avaliar de forma mais minuciosa, mas são todos parâmetros clínicos. Então, assim, a gente precisa realmente, talvez, de uma campanha muito mais de orientação populacional e de profissionais de saúde, para que esses parâmetros clínicos, né, sejam melhor avaliados e ser trigados realmente para uma investigação muito mais aprofundada e fazer o protocolo CEPS. Teve 3 trabalhos que foram super interessantes aí, que eu estava esperando Maíla falar e Maíla falou. E aí ela colocou até os 3 e realmente, quando a gente está discutindo, a gente coloca os 3. É o Process, o Arise e o Promise. Que são 3 trabalhos que é o seguinte, a gente tinha que o PRECEP, que é o catéter de saturação venosa contínua, baseado naquele fluxograma do Rivers em termos de metas hemodinâmicas para o paciente diminuir a mortalidade na sepse. Isso, se eu não me engano, foi em 2001, inclusive, e o PRECEP ele é patenteado pelo Rivers. E aí, em 2008, 2009, Maíla depois pode me corrigir, saíram esses 3 trabalhos praticamente simultâneos, tentando comparar se eu necessitaria realmente de um protocolo guiados por metas, e aí eu precisaria de um catéter venoso central para coletar saturação venosa, todo aquele fluxograma que durante anos foram ensinados para a gente de atingir metas e não demonstrou mortalidade. Então, na verdade, o tratamento convencional não demonstrou mortalidade em relação ao tratamento mais invasivo baseado em metas, tá? Só que a gente precisa abrir um parênteses em relação a isso. Quando a gente vai ver nesses 3 trabalhos, principalmente o trabalho que foi feito na Austrália e na Nova Zelândia, pelo ANZICS, o ANZICS é o grupo de terapia intensiva desses 2 locais. É como se fosse a MIB, tá? E hoje é considerado o cuidado crítico da Austrália e da Nova Zelândia é considerado o melhor, talvez o melhor do mundo, em termos de resultados proporcionados. O que se observou é que pré-randomização desses pacientes, independente se esses pacientes estavam no hospital terciário, nas capitais desses locais, ou se eles estavam no interior, naqueles Outlander, naqueles desertos da Austrália, enfim, todos os pacientes recebiam na primeira hora em cerca de 2.000 ml de volume e antibiótico precoce. É por isso que saiu esse 30 ml por quilo, é baseado nessa pré-randomização desses 3 principais estudos, que demonstrou que talvez o trabalho convencional, a terapia convencional, não era diferente em relação a você ter um catéter especializado para saturação venosa contínua, entrar com dobuta, fazer transfusão sanguínea, enfim. Porque, na verdade, o pré-atendimento desses pacientes, ele já demonstrava que as 2 fundamentais coisas que precisava fazer era identificação precoce, restauração volêmica hemodinâmica e antibiótico precoce. E aí eu volto àquela minha fala, que é justamente isso. Qual é a tecnologia cara, né? Qual é o dispositivo caro que eu preciso para que eu consiga, pelo menos, diminuir essa diferença tão grande em termos de mortalidade da sepsis que a gente encontra no nosso país, tão heterogêneo que é, em comparação a esses locais? Cara, provavelmente é que a orientação, a formação, a identificação está muito mais incrustado na cabeça, né, desses locais do que aqui na nossa população. Boa noite, pessoal. Posso falar um pouquinho, André?
Aí ia perguntar se o pessoal da Infect estava aí. Pode falar, Rodrigo. Não, deixa eu dividir um pouquinho com vocês. Eu quero falar 4 coisas, mas eu não vou demorar, não. Quando eu estava fazendo a minha residência de infecto, a gente passou muitos meses na UTI. E teve lá um aprendizado sobre sepse, sobre choque séptico, que marcou toda a minha geração de residentes que passaram lá. Era um plantonista, o nome dele é Braulio. Ele ensinou a gente que a melhor ferramenta para tratar choque séptico é um banquinho. O que significa isso daí? Você está com o paciente com choque séptico, você pega um banquinho e senta perto do paciente, fica fazendo as suas medidas terapêuticas e fica olhando qual que foi o resultado. E, cara, eu nunca esqueci disso daí, eu tenho certeza até hoje, depois de tudo esse monte de máquina, de aparelho, aqueles vigileu que vocês gostam de usar na UTI, pressão arterial invasiva e tudo mais, cara, o banquinho, ele é capaz de te dar, direta ou indiretamente, uma noção sobre todos os parâmetros que a gente está falando. Eu vou exemplificar até um pouco melhor. Você pega um banquinho, senta perto do paciente e começa a dar volume para ele. Aí, de vez em quando, você pega no pulso dele. Se o pulso estava fino e encheu, é sucesso. O cara está lá monitorizado, você está olhando a curva da oximetria. Se estava uma curva simétrica e apiculada, e dali a pouco ela começa a espaçar e aparecer uma incisura dicróica, cara, sucesso. Você está olhando o cara, ele está sondado. Você vê que o xixizão dele está laranjado. Começa a clarear, é sucesso. Você não precisa nem de lactato para saber que o cara está melhorando. O cara estava chapado. De repente você chama ele, ele responde. Sucesso, velho, sucesso. E quando você está sentado do lado do paciente com um banquinho, se você vê que está demorando para a enfermeira fazer aquele antibiótico que você pediu, você chama ela. Ô Nurse, você esqueceu de fazer o antibiótico? Pega lá, faz aqui agora que eu já estou olhando. Cara, é o melhor jeito que tem de você atender as necessidades do paciente com sepse. E vem de acordo com o que o Veiga falou, que, cara, você não precisa de nada muito caro. Você precisa ficar olhando o paciente. Pô, você está olhando o paciente, ele está com a orelha branca, dali a pouco ele está com a orelha cor-de-rosa. Sucesso, deu tudo certo, deu tudo certo. Obviamente que você vai manejar droga vasoativa, obviamente que você vai fazer todas as medidas previstas no protocolo de sepse. Inclusive, no passado a gente falava, na sepse, cara, faz volume até começar a estertorar o pulmão, aí você para. A gente já aprendeu que isso não é mais necessário, né? Mas no passado era assim que abordava, de forma sistemática e de forma pragmática, faz volume. A hora que estertorar, aumenta um pouquinho o PIP e para o soro. Sacanagem, né? Ainda bem que a gente aprendeu. Bem, essa era uma coisa que eu queria falar sobre a condução de sepse. Como infectologista e como controlador de infecção, eu fiquei muito feliz de perceber essa preocupação da Mayla em usar antibióticos de forma racional e reconhecer os efeitos adversos da antibiótico terapia. De forma pragmática, no choque séptico e na sepse, que é a infecção com disfunção, cara, você pode usar o antibiótico que você quiser no atendimento de primeira hora. A gente vai errar depois que o paciente vai para a UTI. Normalmente o paciente vai para a UTI, no Hospital Primavera o paciente só sai do protocolo de sepse quando a disfunção está corrigida ou quando ele é admitido na UTI. São as duas vias de saída do protocolo de sepse. Quando o cara dá entrada na UTI, ele pode ter tomado um antibiótico mais exótico possível. Cabe ao intensivista, à turma da medicina intensiva, que é o generalista do paciente grave, além de ser o médico de célula, cara, escalonar ou descalonar ou direcionar aquele antimicrobiano para o que o paciente precisa. Imagina que você é o plantonista. Você não conhece nada sobre o paciente. Você vai atender uma chamada de TRR. Cara, faz o antibiótico que você tiver. Faz o que você tiver perto de você. O maior espectro possível. Na UTI, depois de 12 horas, 24 horas, você já entendeu o que aconteceu. Então, você está plenamente autorizado, é seu dever, ajustar o antibiótico ou suspender. Totalmente, totalmente. A terceira coisa que eu vou falar
a terceira e a quarta. Agora eu vou ser bem breve, porque eu lido com sepse há bastante tempo, e a Mayla falou que não existe biomarcador de sepse, né? Eu imagino, eu tenho a esperança, eu tenho um sonho de que no futuro a gente vai ter um marcador de sepse baseado em proteogenômica, que vai ser a dosagem simultânea de vários mediadores inflamatórios, especialmente as interleucinas, sabe? Talvez a gente vai ter um teste rápido de sepse no futuro, baseado na dosagem de interleucinas. E para concluir, para o tratamento de sepse, é algo que eu só quero dividir com vocês, não tem evidência nenhuma para isso, mas como vocês sabem que a síndrome da resposta inflamatória sistêmica é uma resposta desproporcional ao estímulo, né, que acaba lesando. É mediada por interleucinas, de maneira geral. Eu imagino que no futuro a gente vai tratar a CIRS com uma injeção subcutânea de anticorpo. Talvez a gente vai ter um imunobiológico para tratar a sepse. Bom, eram essas 4 coisas aí que eu queria falar, que eu queria dividir com vocês. 2 coisas muito objetivas, mas 2 coisas para o futuro, quem sabe. Herreria, muito obrigado pela sua participação. Gostei muito mais das coisas futurísticas. Só uma coisa. O que Herreria falou é uma coisa que até o Illas discute. Quando se mudou para o Sepsi 3, né, saiu daquele Sepsi mais antigo para o Sepsi 3, a intenção era justamente tentar aumentar a especificidade, tá? Baseado no que se tinha de dados, principalmente dos países desenvolvidos. Só que sempre foi uma preocupação do Illas, quando tirou o lactato, quando tentou colocar o sulfa para tentar melhorar a especificidade, que era que, na verdade, nos países em desenvolvimento, incluído o Brasil, o nosso problema ainda não estava na especificidade, estava ainda, na verdade, na sensibilidade. E por isso que foram mantidos ainda, principalmente no protocolo do Illas, ainda os critérios de CIS, né, de doença, síndrome da resposta inflamatória sistêmica, para triar. Eu lembro, se eu não me engano, do lançamento do protocolo de sepsis do Primavera, lá naquele auditório, que era ali perto da cantina, e eu sempre me tive preocupado em relação ao uso indiscriminado de antibiótico. E os herrerias falaram que, assim, realmente a intenção era, na verdade, aumentar a sensibilidade e que a intenção depois era que justamente a gente tivesse um core racional, nós médicos, para que pudéssemos, depois que tivesse um tempo e uma capacidade melhor de avaliação, seja ainda no pronto-socorro, seja na UTI, que a gente conseguisse descalonar, né? E esse é um ponto que realmente, nas discussões que eu tenho sobre infecção, que eu bato muito. Abrir o protocolo de sepse, está lá, se você vai colocar disfunções orgânicas já, se você só vai colocar parâmetros inflamatórios sistêmicos, esse não é o problema. Quando você abre o protocolo de sepse, se é aberto pelo pessoal da fisioterapia, se é aberto pelo pessoal da enfermagem, normalmente pelo pessoal da enfermagem, você dá início a um processo em que vai entrar um médico, e esse sim deveria ser o cara racional, e não acreditar que todo protocolo de sepse é sepse. Eu tenho que pensar que pode ser sepse, como não pode ser sepse. E essa pessoa é quem vai, na verdade, ter a capacidade de analisar, coletar a história de forma adequada, até para ver se as peças se encaixam de forma adequada, solicitar exames para ver se realmente tem disfunções orgânicas, tá? E aí, avaliar se vai ser mantido esse protocolo de sepse aberto ou não, se vai ser mantido antibiótico ou não, se vai mudar, se vai descalonar, se vai escalonar. Então, esse talvez seja um ponto crítico no nosso protocolo de sepse. O que a gente acaba vendo é que qualquer taquicardia ou febre, que são CIS, né, mesmo sem disfunção orgânica, é aberto um protocolo de sepse e na verdade, conduzido como se fosse um choque séptico. Volume 30 ml por quilo, com todas as suas ressalvas, e Herreria mencionou muito bem que na época dele, não na minha época, se fazia de volume até estertorar, e aqueles pacientes Michelin, e realmente tinha pacientes muito anasacados na unidade de terapia intensiva. Hoje, com certeza, a gente trabalha de forma muito mais adequada e a gente aprendeu com nossos erros do passado, mas cabe a nós médicos, uma vez aberto o protocolo de sepse, seja pelo protocolo do Illas, que ainda mantém os critérios de CIS, seja por outro protocolo que já inclui disfunções orgânicas, a gente analisar de forma contínua o paciente nas primeiras horas
e definir se aquilo ali ainda é uma CIS ou uma CIS sem infecção, é uma pancreatite, sei lá, é um grande queimato, alguma coisa assim, ou se realmente é um paciente que vai evoluir com quadro infeccioso e disfunções orgânicas e choque séptico. Isso é um ponto super, super interessante que o Herria tocou. Um outro estudo que me surpreendeu, até que Maíla colocou, eu já colocado numa aula minha prévia de sepsis, é que, se eu não me engano, foi na Dinamarca, na unidade pré-hospitalar, que eles tentaram reproduzir o seguinte: quanto mais rápido o antibiótico é melhor para o paciente com sepsis ou choque séptico. Então, na verdade, eles tinham um serviço tipo SAMU pré-hospitalar muito bom, e quem administrava a primeira dose de antibiótico padronizada, por um protocolo padronizado, era dentro da ambulância. Como a Ilha colocou nesse trabalho, o tempo de administração era em torno de 36 minutos, ou algo assim, comparado com aqueles pacientes que iam, na verdade, para o hospital e, depois da avaliação do médico do pronto-socorro, era administrado um antibiótico. Não se demonstrou tanta diferença. E essa semana eu estava conversando com o Josi, que justamente, na verdade, os melhores trabalhos, ou a melhor evidência, vamos dizer assim, no qual o antibiótico precoce de forma adequada, né, que tem aquela famosa frase: cada atraso de 1 hora aumenta a mortalidade da sepsis, do choque séptico, em 7% por hora por atraso de antibiótico, é baseado no critério de disfunção hemodinâmica. Todos os pacientes eram com choque séptico. Então, com choque séptico, realmente é uma condição que a gente não pode atrasar um antibiótico, como a Herria mencionou. Posso entrar com qualquer antibiótico, posso entrar com o antibiótico que eu tiver, né? Não vai ser questionado nesse momento, mas talvez nós médicos, de uma segunda avaliação do paciente, a gente vai precisar, na verdade, ter uma reflexão maior em manter escalonar esse tipo de antimicrobiano. Eu acho que já falei demais, deixo para vocês aí. André Veiga. Estou aqui. Pronto, só uma coisa, você falou reconhecimento precoce, difundir essa cultura de pensar em sepse. O hospital tem um código sepse para intercorrência pelo rádio, mas o que me chama a atenção é que tem, acho que uns 3 meses que esse código foi protocolado, o quão pouco ele é usado. E a grande quantidade de pacientes que têm sepse, que são atendidos por sepse em intercorrência em ala, todo dia chega um na UTI, e como esse código sepse não é usado, porque mesmo dentro da enfermaria, de um hospital terciário, daqui, o reconhecimento precoce, pensar em sepse não é, assim, a primeira coisa. A gente vê paciente que é vasculopata, que já está lá, tem internação prolongada, tem todos os fatores de risco para estar infectado, o paciente rebaixa, mas, assim, não é dado um código sepse, não é aberto um protocolo, não é se pensado primeiro em sepse. Só isso. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. A gente precisa, na verdade, incorporar, assim como a gente tem no infarto com supra, eu acho que quase ninguém tem dúvida, quer dizer, entre aspas, né? Porque até pouco tempo tinha muita questão de em alguns pronto-socorro de hospitais públicos, você fazia o eletro ficava lá com supra, ninguém via, e depois de 12 horas alguém verificava. Mas é muito mais solidificado o conceito de você ver um IAM com supra e mandar para CAT ou fazer trombolítico, do que um paciente com AVC, apesar que essa cultura vem mudando, e a gente tem que incorporar também que o AVC ele tem hoje tratamentos de forma eficaz para diminuir a sequela neurológica desse paciente. E no terceiro ponto ainda tem a sepse, né? Que a sepse realmente ela precisa estar muito mais solidificada na nossa avaliação e nas nossas condutas, seja no pré-hospitalar, seja no pronto-socorro, seja até dentro do hospital, como você bem mencionou. Pessoal, alguém tem mais algo a colocar? Maíla, alguma coisa para complementar? O restante aí do pessoal? Acho que não, professor. Consegui discutir bem. Então, muito bem. Obrigado, Maíla, pela aula. Acho que foi uma revisão bem interessante. Danilo, Rafael, Herria com seus posicionamentos muito bem intrigantes.
O meu medo dos biomarcadores é que alguém até colocou, eu acho que surgiu uma mensagem aqui, imagine um biomarcador de estilo a troponina. Engraçado como os exames eles vêm para tentar complementar o nosso raciocínio e a gente tem uma mania feia de estragar tudo que chega novo. E a troponina veio com uma sensibilidade e especificidade muito grande para injúria. E hoje, nós cardiologistas que somos chamados para avaliar a troponina elevada, a gente tem um pavor. Inclusive, a gente brinca que daqui a pouco a gente vai montar o sistema de resposta à troponina, o time de resposta à troponina, porque realmente está complicado. E aí você vê dedímero, e aí você vê BNP usado de forma muito discriminada, que muitas vezes a gente não consegue nem raciocinar, porque não tem contexto para raciocínio, né? E fica um exame ali que vai gerar muito mais custo, mais intervenções e com potenciais eventos adversos mais importantes. Mas seria muito interessante, realmente, através de análise, se você tivesse um marcador dizendo assim, esse paciente tem uma mortalidade aumentada por conta dessa doença e você tem que entrar com tratamento precoce. Talvez com os big data e as múltiplas análises você construa um score mais acurado no futuro e que não só os dados clínicos, mas a análise genética consiga dar uma resposta um pouco mais fácil, vamos dizer, para a gente. Mas quanto mais fácil ficar para a gente, né, em termos de você colocar números, dados, e aí o computador dá percentagem do que você vai fazer, mais substituível provavelmente a gente será no futuro. Pessoal, boa noite. Muito obrigado pela participação de todos. Até a próxima.